por favor, as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 11. Abacuque, capítulo 1, verso 5 até o verso 11. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então, passam como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Palavra do Senhor. Nosso irmão Paulo destacou na semana passada, já nesta série que estamos pregando sobre o livro de Abacuque, que esse livro é construído com base em um diálogo entre o profeta e o Senhor. É como se Abacuque estivesse colocando aqui no seu livro Deus em julgamento. Isso não deve causar nenhum escândalo a você quando nós falamos isso. Como Paulo destacou na semana passada, e nós queremos lembrar aqui, o profeta faz questionamentos, sim, sinceros e diretos diante do Senhor, mas ele nunca perde o temor. Abacuque é um homem que teme a Deus. Se Abacuque está questionando a Deus com essa franqueza, com que nós vemos aqui no livro, é porque aquilo que ele experimenta, as coisas que ele está vendo em volta, a maldade no meio do povo de Israel, a maldade que ele vê em redor nas nações, no avanço dos babilônios, não parece muito com aquilo que ele conhece a respeito de Deus. E ele está perplexo diante disso. E nesse sentido, Abacuque é um livro bastante inspirador para nós. Por quê? Porque os dias do profeta não são muito diferentes dos nossos, em que os justos do Senhor se encontram cercados pela maldade, e estão cercados pela maldade tanto fora quanto dentro da igreja. Nós não podemos nos enganar quanto a isso. Abacuque nos ensina, então, que não é errado nós colocarmos a nossa perplexidade exposta aos olhos do Senhor diante do mal que nós vemos. O texto de hoje, esse texto que vai do verso 5 até o verso 11, mostra para mim e para você que perguntas sinceras e objetivas recebem da parte de Deus respostas também sinceras e objetivas, ainda que essas respostas não sejam exatamente aquelas que você espera, ou que sejam respostas necessariamente confortáveis. Diferentemente de nós, Deus não doura a pílula. Você sabe quando você tem que dar, você que é pai e mãe, você tem que dar um remédio amargo de gosto ruim para o seu filho? Ou então você precisa que ele tome uma injeção, às vezes aquelas injeções doloridas, você sabe? Ainda assim, você não desiste da medicação, de ministrar a medicação, porque você sabe que aquele remédio é necessário. E é assim que o Senhor também ministra a nós. Deus não dá para nós aquilo que nós queremos. Deus dá a mim e a você aquilo de que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E essa é uma das lições mais preciosas que nós temos no livro de Abacuque. A questão de Abacuque é a seguinte: mesmo que você não entenda todo o processo, mesmo que você não entenda como o mundo funciona, e Deus não é obrigado a dar a mim e a você explicação sobre o porquê das coisas, Deus em nenhum momento ele promete nos explicar tudo o que ele está fazendo, confie em quem dirige a história. É como quando você entra
em um avião, a ilustração mais clássica disso. Talvez a maioria de nós não sabe exatamente como um avião, com todo aquele tamanho, ele fica no ar. Às vezes a gente vai até o aeroporto e você fica olhando os aviões na pista e você pensa, meu Deus do céu, como é que um negócio desse tamanho voa? Você não entende todos os detalhes, mas você mesmo assim sobe no avião, não é verdade? Por quê? É porque você confia que alguém sabe o que está fazendo. A nossa vida é mais ou menos assim. Deus nem sempre vai explicar para você, ou aliás, na maioria das vezes, Ele não vai explicar para você aquilo que Ele está fazendo, mas Ele chama você a confiar nele. Porque Ele sabe. Você não sabe, mas Ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque Ele é quem está dirigindo a história. E nesse sentido, o texto de hoje ensina para mim e para você, Otávio, nesse sentido, o texto ensina para mim e para você 3 fatos a serem lembrados no dia da perplexidade. A palavra é complicada, né? Mas 3 fatos que precisam ser lembrados no dia da perplexidade. Primeiro fato, lembre-se de quem está no controle. Lembre-se de quem está no controle. Segundo fato, lembre-se daquilo que você pode esperar. Terceiro, lembre-se do tempo da mensagem. Quem está no controle, o que você pode esperar e o tempo da mensagem. Vejamos primeiro quem é que está no controle. Veja aí, eu peço para você manter a sua Bíblia aberta. Olhem entre as nações, versos 5 e 6, olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O primeiro princípio que nós temos aqui a aprender é: Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Abacuque, você deve se lembrar da pregação de Paulo na semana passada. Se você não pôde acompanhar, você vai encontrar essa mensagem no YouTube. Abacuque, nos versos 2 e 4 desse mesmo capítulo, faz 2 perguntas para Deus. Até quando e por quê? Até quando, Senhor, e por quê? Por quê, Senhor? Essas 2 perguntas, elas pressupõem algo na cabeça, algo que revela o coração de Abacuque, apesar do seu temor. Porque essas perguntas pressupõem que Deus ou não vê, ou Ele não se importa de que os justos em Israel tenham sido deixados à própria sorte. Parece que Abacuque pressupõe isso com essas perguntas. Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não se importa com a maldade que está aqui no nosso meio? A concepção de Abacuque a respeito da história é uma concepção que se assemelha muito com a concepção de muitos dos nossos dias, de que, na verdade, a história ela não tem um propósito. De que, na verdade, a história é uma sequência caótica de fatos que não parecem ter muito sentido. Parece simplesmente que as coisas elas vão acontecendo sem sentido algum, uma completa aleatoriedade nos fatos do dia a dia, no mundo que a gente vive. Parece que Abacuque ele pensa dessa maneira aqui. Essa é uma visão, meus irmãos, que levou nos nossos dias, talvez de uns 30 anos para cá, ao desenvolvimento daquilo que nós conhecemos como uma teologia relacional. A ideia que foi abraçada por homens como no exterior, como Clark Pinnock, ou aqui no Brasil por homens como Ed Renekiewicz, né, ou Ricardo Gondim, a ideia de que Deus renuncia, ao menos em parte, à sua soberania e ao seu controle. A ideia de que, para tentar explicar as grandes tragédias que nós vemos, a ideia de que, pelo menos em alguns momentos da história, Deus ele abre mão de como as coisas estão acontecendo. Ele abre mão do seu controle. Mas será que, de fato, meus irmãos, é coerente com a visão bíblica nós acreditarmos que Deus não vê, que Deus não ouve, que Deus não se importa? Veja nesses versículos que nós lemos aqui, os versos 5 e 6. Deus diz: eu realizo, eu trago. Em séculos anteriores nós vimos crescer uma visão de Deus chamada deísmo,
em que Deus ele cria o universo, ele estabelece algumas regras fixas para o universo, leis pelas quais o universo funciona, então ele deixa o universo funcionando. Mais ou menos como se o universo fosse um relógio, no qual Deus cria o relógio, ele dá corda no relógio, e o relógio começa a funcionar sozinho. Homens brilhantes da ciência foram deístas, homens como Isaac Newton, por exemplo, acreditaram nesta ideia. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus do deísmo não é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus que age poderosamente na história. O Deus da Bíblia não é um Deus que está inativo. Não é que ele simplesmente deu as cordas do universo e foi embora. O Deus da Bíblia não é um Deus que está insensível aos problemas do universo. O Deus da Bíblia não é um Deus que está incapacitado por qualquer força de agir. O Deus da Bíblia é um Deus que age ativamente, é um Deus que entra na história e que age na história do ser humano de maneira ativa. Esse é o Deus em que nós cremos. O nosso Deus não é o Deus do deísmo. O nosso Deus não é o Deus da teologia relacional. O nosso Deus não é o Deus daqueles que acreditam que a história é um amontoado de fatos sem sentido. Deus está no controle da história. Veja lá, Daniel capítulo 2, verso 21. Otávio. Daniel 2, 21. É Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. É Ele, Deus, quem remove reis e estabelece reis. É Ele, Deus, quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E mais, Salmo 103, 19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no trono do universo. Deus está no trono da história. Diga uma coisa. Quem é que você acha que tramou a escravidão do Egito? Você acha que foi Faraó? Acha que foi Faraó? Ou os seus oficiais? Que num belo dia, à beira do Nilo, olhou para o crescimento do povo hebreu e disse: é uma boa ideia escravizar esse povo para construir as nossas cidades, para juntar nos nossos celeiros. Você acha que foi Faraó que pensou nisso? Então olhe aquilo que o Senhor diz a Abraão centenas de anos antes, em Gênesis 15, 13. Otávio. Gênesis 15, 13. Então o Senhor disse a Abraão: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Deus anuncia a Abraão as coisas que haverão de vir, não porque Deus vê as coisas, mas porque Deus determina tudo o que acontece. Mais ainda, quem é que determinou o cativeiro babilônico? Você acha que foi Nabucodonosor? Que uma bela manhã resolveu: bom, eu vou sair com meus exércitos e vou conquistar todas as coisas. Sim, há a vontade humana, mas sobretudo há um Deus que governa todas as coisas, e nós lemos isso no profeta Jeremias: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas, e assim se fez. Nabucodonosor veio, assolou a terra com seus exércitos, e depois de 70 anos o Império Babilônico caiu sob o governo dos persas. De tal maneira que hoje até os arqueólogos têm dúvidas sobre a exata localização dessa grande cidade chamada Babilônia. Quem é que anunciou não apenas que Jesus iria morrer, mas até mesmo o modo do sofrimento do Senhor Jesus? Você acredita que foram os romanos? Pôncio Pilatos? Herodes? Os sumos sacerdotes?
Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, do sofrimento do Senhor Jesus. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassam-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Que exatidão! Para mostrar que Deus é quem está no controle da história. Meus amados irmãos, a doutrina da soberania de Deus, ela é central para a fé reformada. Você não consegue falar de coisas como eleição, predestinação, sem que você fale da soberania de Deus. O governo soberano de Deus. Mas tem alguma coisa sobre a doutrina da soberania de Deus e de todas as doutrinas que nós também aprendemos no estudo da Escritura, na escola bíblica? Há algo sobre a doutrina, que as doutrinas não foram dadas apenas para alimentar a curiosidade ou para saciar o ego. Doutrina não existe para satisfazer a sua curiosidade sobre Deus. Doutrina existe para você viver. Doutrinas são fundamentos sobre as quais você constrói a sua vida. São instrumentos, são conhecimentos, são informações, é instrução, é conhecimento a respeito da palavra sobre a qual você vai erguer a sua vida e a sua vida vai ter um fundamento sólido. Doutrinas foram dadas para serem vividas. Deus aqui está informando o povo de Israel das coisas que ele faria, porque ele sabia, e ele já havia determinado, que os dias seguintes seriam difíceis. Eles seriam difíceis. E Deus anuncia essas coisas, dizendo que ele é soberano, para reforçar a confiança desse povo quando os dias difíceis viessem. É como se Deus estivesse dizendo: olha, quando acontecerem essas coisas, saibam que sou eu que estou por detrás. Sou eu quem está fazendo essas coisas. É o Deus soberano quem está agindo. Por que isso é importante para mim e para você hoje? Porque é fácil a gente afirmar e reafirmar a soberania de Deus nos dias tranquilos. Você dizer que você crê num Deus soberano enquanto você está sentado aí na sua cadeirinha, ouvindo o pastor falar, ou você está na sua casa me ouvindo falar, ou você está numa aula de escola bíblica, ouvindo um professor falar, afirmar a soberania de Deus é extremamente tranquilo. Mas como fica essa confiança nos dias difíceis? Nas ocasiões que nós não podemos compreender. Meus amados irmãos, há pouco mais de um mês, nós testemunhamos a desgraça caindo sobre o sul do nosso país. Chuvas torrenciais, barragens rompidas, pessoas que perderam tudo. Os vídeos que nós vemos na internet são uma tristeza. Isso acontecendo tanto quanto aqueles que criam no Senhor Jesus, quanto aqueles que não criam. Gente que perdeu tudo. Às vezes as economias de uma vida que foram investidas em comprar uma casinha na região de Porto Alegre. Perderam tudo. Como é que fica a confiança nessas horas? Como é que fica a nossa confiança quando nós vemos a justiça sendo negada nos tribunais, como nós temos visto nos últimos tempos? Magistrados que se arrogam no direito de fazerem as suas próprias leis, de instituírem inquéritos sem qualquer base legal, ao arrepio de tudo aquilo que os nossos códigos penais, processuais penais determinam, vendo os nossos tribunais autorizando a prática do aborto, a liberação das drogas. Como é que fica a nossa confiança na soberania de Deus quando nós vemos essas coisas? Como fica a nossa confiança na soberania de Deus quando nós vemos a nossa liberdade de discurso contra o pecado cada vez mais cerceada? Como é que fica a nossa confiança na soberania de Deus quando nós vemos e ouvimos a notícia de crianças na mais tenra idade sendo exploradas sexual e economicamente?
é que nós vemos isso? Como é que nós podemos ainda acreditar que existe um Deus soberano por detrás de todas essas coisas? Como é que nós podemos acreditar num Deus soberano quando nós vemos populações inteiras desalojadas pela guerra? Como é que fica a nossa confiança na soberania de Deus quando nós vemos a atitude da igreja? Quando nós vemos o estado da igreja hoje em dia, uma igreja que está dividida, e não é dividida entre A, B ou C, placa A, B ou C, não, a coisa é muito mais profunda, uma igreja que está dividida entre conveniência com o poder, uma igreja que é conivente com o poder, que se dobra diante dos governantes, daquele que paga mais, daquele que garante o acampamento do próximo verão, daquele que garante as janelas ou o cimento que vai construir o templo da igreja, o alvará. Uma igreja, como é que fica a nossa confiança na soberania de Deus quando nós vemos uma igreja covarde diante do pecado? Covarde diante do pecado. Incapaz de apontar o dedo para os governantes ou aqueles em posição de poder, incapaz de apontar o dedo para o pecador e dizer: isso que você está fazendo é errado, é contrário à vontade de Deus, isso desonra o Senhor. Uma igreja que cada vez se acomoda mais diante do transcendente, de dizer: que coisa boa é nós estarmos nesse lugar, Senhor, vamos ficar nesse lugar, mas que não se preocupa com a realidade à sua volta. Uma igreja que se deleita no Senhor de domingo à noite, mas quando chega na segunda-feira de manhã, é como se ele simplesmente não existisse ou não fizesse a menor diferença. Como fica a nossa confiança? Nós que cremos no Senhor, os justos que creem no Senhor, como é que fica a nossa confiança na soberania de Deus quando nós vemos o mal imperar aqui dentro e fora de nós? O texto nos chama a nós mantermos a nossa confiança, a você manter a sua confiança no governo de Deus sobre a história, mesmo enquanto você vê essa maldade acontecendo, você olhar para o mal que está ao seu redor e você entender que Deus está ali, Deus está governando. Primeiro princípio, Deus está no controle da história. Segundo princípio, Otávio, por favor, o que é que nós podemos esperar? O que é que nós podemos esperar? O segundo princípio é de que nós devemos esperar tempos difíceis adiante. Nós devemos esperar tempos difíceis adiante. Está com a sua Bíblia aberta aí? Abacuque, ele pede a Deus soluções. Soluções para a violência, soluções para a maldade de Israel. E talvez se essas soluções fossem pedidas para nós ou para boa parte da igreja, a resposta que você ouviria é: olha, fica tranquila, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. No final, não é o que Deus diz para Abacuque. Ele está dizendo: você está reclamando da violência do seu povo? Deixa eu dizer uma coisa para você, Abacuque. Vai vir mais violência. Você está vendo a violência que está no meio de Israel? Pois é, eu ainda vou trazer os babilônios em cima de vocês. Deus vai tratar a violência do seu povo com mais violência. Qual era esta ferramenta de Deus? Eram os caldeus, ou os babilônios, como você preferir. Nós vamos falar mais disso na próxima semana, mas por hoje vamos nos ater a isso. Deus vai trazer os babilônios com violência. E aí você tem, dos versos 7 ao verso 11, você tem a descrição dele. Vai acompanhando aí. Verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, ou seja, eles são um povo que inspira pavor e medo. Segundo, segunda parte aqui, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Eles não se submetem, eles não honram a ninguém, eles não respeitam leis, eles fazem leis para si mesmos. Verso 8, seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar.
O que é isso? O seu ataque, o ataque deles é um ataque rápido, é um ataque feroz. E quando você vê o progresso dos babilônios na história, você vê, é verdade, eles caminharam muito rápido. Eles conquistaram as terras para onde eles foram de uma maneira muito feroz, muito selvagem. Verso 9, eles todos vêm para fazer violência, ou seja, eles não hesitam em usar da violência para os seus fins. Segunda parte, aqui do verso 9, estão determinados a seguir em frente, tá? Eles, então, são uma nação obstinada, eles têm um propósito, eles querem cumprir esse propósito. Terceira parte aqui do verso 9, reúnem os cativos como se juntam areia, eles representam o sofrimento de muitos. Verso 10, eles zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Eles não fazem caso da importância ou da força de ninguém. O que mais se fala sobre os babilônios? Por causa do seu poder, porque eles são uma nação tão poderosa, tão forte, tão imparável, tão invencível, eles se tornam arrogantes. Veja o verso 11. Então eles passam como passa o vento e seguem adiante. Eles não conhecem limites para a sua satisfação. Eles não conhecem limites para a sua cobiça. E a segunda parte aqui do verso 11. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Eles atribuem o seu sucesso não a quem os está movendo. Eles não atribuem o seu sucesso ao Senhor, que os escolheu para serem o seu martelo. Eles atribuem o seu sucesso ao seu próprio poder. E daí? Você conhece algo semelhante a isso? Meus irmãos, os babilônios são um retrato dos sistemas de poder do nosso tempo. Talvez nós não tenhamos carros e cavalos batendo a nossa porta, mas esses sistemas de poder nos cercam o tempo todo. Esses principados e potestades, eles estão a todo momento nos assolando. Os sistemas de poder desse mundo não conhecem limites. Os sistemas desse mundo e as pessoas que os governam, eles fazem para si as próprias leis. Eles são aqueles que aparecem diante das autoridades e dizem: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é o meu pai? E assim eles se livram das condenações. E assim eles se livram das investigações. Não é bizarro? Não querendo aqui entrar no terreno da política, por favor. Mas é necessário nós vermos. Não é bizarro nós entendermos aquilo que está acontecendo com aqueles que foram condenados pela Operação Lava Jato? De repente nós temos um escândalo inegável de corrupção no nosso país, inegável, que ninguém cometeu. Nós olhamos para o que os nossos tribunais estão fazendo e de repente você percebe que é o maior escândalo de corrupção da história e ninguém fez nada. Não existe um culpado. Sistemas de poder que não conhecem limites, que fazem para si as suas próprias leis e que na sua ação causam o sofrimento de muitos, milhares, milhões. Nós lemos em Apocalipse 17 uma descrição da grande Babilônia. Apocalipse 17, 6 é a representação dos inimigos de Deus. E nós lemos a respeito da Babilônia. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, a Babilônia, que é a representação de tudo aquilo que é oposto à justiça, a tudo aquilo que se chama Deus. Esta mulher perversa, esta cidade perversa, esse sistema perverso que perseguem todos aqueles que querem viver piedosamente. Não é o que nós vemos.
o sofrimento dos justos? Não é o que nós vemos a perseguição da igreja cada vez se tornando mais evidente? Não é o que nós vemos a justiça sendo torcida? E o que é que faz a igreja? O que é que faz a igreja? A igreja luta, a igreja resiste, e a igreja deve ser assim, e ela está errada se não faz isso, se ela não se coloca como resistência ao mal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo a igreja fazendo tudo isso, nós sabemos da verdade, as coisas não vão melhorar. Por mais que nós lutemos, por mais que nós trabalhamos, as coisas não vão melhorar antes do fim. Nós olhamos por causa das promessas da palavra, nós olhamos adiante e nós vemos a glória que está prometida a nós, um reino de justiça perfeita, um reino em que tudo dá certo, em que tudo funciona, porque é o governo de Deus. Mas antes você tem o sofrimento da era presente. E ele vai crescer cada vez mais até chegar àquilo que nós conhecemos como a grande tribulação. Aquele período breve, mas ainda assim intenso no sofrimento, o período do domínio do anticristo. Esse é o futuro. Os dias não vão melhorar. Os dias dos nossos filhos serão dias terríveis. Qual é o chamado de Deus? Olhem para o tempo de vocês. Olhem no tempo de vocês. Veja o verso 5. E aí nós vemos a necessidade de nós interpretarmos os sinais de que o tempo se aproxima. Meus irmãos, o sermão profético do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus nunca foi mais real do que hoje. Nunca foi mais real do que hoje. Sim, sofrimentos da igreja sempre aconteceram. Sempre a maldade cercou a igreja, mas hoje em dia parece que as coisas estão se concretizando cada vez mais. Cada vez nós vemos mais maldade, cada vez nós vemos mais corrupção, cada vez nós vemos mais opressão, cada vez nós vemos mais violência, indiferença, ódio, guerras, epidemias, sinais nos céus e na terra. Nunca o sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus foi tão real. Sabe o que você tem que fazer? Leia a sua Bíblia com o jornal nas mãos. Bíblia e jornal. Saiba interpretar o tempo. Não seja surpreendido quando o fogo surgir. E deixa eu dizer uma coisa para você. Com base lá em 1 Pedro 4, versos 12 e 13. O fogo surge primeiro na casa de Deus. Fogo surge primeiro na casa de Deus. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não se surpreendam como se fosse alguma coisa extraordinária e inesperada, os problemas que vêm pela frente. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem e exultem. Esse texto chama a gente a manter um otimismo, porque a vida, você não consegue viver a vida sem uma boa dose de otimismo, de paciência. Mas que o seu otimismo não seja um otimismo bobo, o otimismo dos tolos que acha que os dias vão ser melhores, as próximas gerações vão ser melhores, a tecnologia vai fazer o mundo avançar, a ciência vai fazer o mundo progredir. Não seja um tolo. Seja otimista, mas seja um otimista realista, pela certeza de que o final é glorioso, mas de que a dor vai vir, e não vai ser pouca. A dor vai vir e não vai ser pouca, não. Nós precisamos estar prontos a resistir com graça, a perseverar sem que nós nos rendamos à amargura de coração, a manter a boa consciência, sem ceder ao desespero, sem ceder ao caminho mais fácil. Nós precisamos confiar na justiça de Deus. Precisamos confiar na justiça de Deus quando os tempos difíceis vierem. Não é o nosso foco hoje, mas é a certeza de que a impiedade não passa desapercebida. Deus está falando aqui no verso 11,
tornam-se culpados, os babilônios tornam-se culpados por causa da sua arrogância. Eles acumulam condenação para si quando a justiça do céu se manifestar. Babilônia, os sistemas desse mundo são poderosos, mas nós sabemos qual é o seu fim à luz de Apocalipse. Em Apocalipse 17:14 nós lemos: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, eu e você que estão com o Cordeiro. Esse é o final da história. Essa é a razão do nosso otimismo realista. Os tempos são difíceis, mas nós sabemos quem vence. Lembre-se de quem está no controle. Lembre-se do que você pode esperar. E por fim, lembre-se do tempo da mensagem. Lembre-se do tempo da mensagem. Nas próximas semanas nós vamos ver que esta mensagem de Abacuque é uma mensagem de conforto, mas ela também é uma mensagem de alerta. Deus está trazendo os babilônios para julgar a iniquidade do seu povo, no tempo deles. Mas será que é apenas no tempo deles? Será que Deus vai trazer esses tempos difíceis apenas lá no passado? Ou existe uma razão para Deus trazer esses tempos também nos nossos dias? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 13, verso 41. Atos 13, verso 41. O que nós temos aqui é Paulo e Barnabé pregando em Antioquia da Pisídia, e eles lembram nesse sermão aqui de toda a ação salvadora de Deus a partir do Êxodo, de tudo que Deus fez para salvar o seu povo desde que ele tirou da terra do Egito. O ponto alto aqui é a ressurreição do Senhor Jesus. Ele está dizendo: Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. E através de Jesus, porque Ele venceu, nós temos a remissão dos pecados. E aí então eles citam o nosso texto aqui, 13, 41. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Conhece essa passagem? É justamente a passagem que nós estamos meditando hoje. É justamente a passagem que nós estamos meditando hoje. Deus está fazendo uma grande obra. É o que Paulo e Barnabé estão dizendo. Deus entregou o seu Filho, Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o exaltou à sua destra, Deus derramou o Espírito, e agora Ele envia a igreja para proclamar, e Ele vai santificando os crentes. Deus está fazendo uma grande obra nos nossos dias através da igreja do Senhor Jesus. Nós somos participantes dessa grande obra. Tanto Deus trabalhando em nós, como Deus trabalhando através de nós. É uma grande obra que Deus está fazendo em mim e em você. É uma grande obra que Deus está fazendo através de mim e de você. E do mesmo modo como o ponto alto daquilo que Deus fez no Antigo Testamento foi a primeira vinda do Senhor Jesus, assim também o ponto alto daquilo que Jesus está fazendo nos nossos dias é a segunda vinda do Senhor. Quem está prometendo isso é o Deus soberano. Ele promete. Assim se cumpre, porque Ele é o Senhor da história. Deus está fazendo uma grande obra hoje, e o ponto alto desta história, o ponto alto dessa obra é a vinda do Senhor Jesus. E o que é que você pode esperar? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 19, versos 11 a 21, perdão. Apocalipse 19, versos 11 a 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus,
para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, e com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que nós vemos aqui? Deus está trazendo um grande exército, mais uma vez. Agora, nos nossos dias, no tempo da igreja, Deus está fazendo de novo uma grande obra. Para quando é essa mensagem de Abacuque? Qual é o tempo dessa mensagem? É para os dias dos que ouviram em primeira mão. Lá para Israel, no ano, mais ou menos pelo ano 600 ou 500, final dos anos 500 antes de Cristo, final dos anos 600, isso, antes do Senhor Jesus. Essa mensagem foi para eles, mas essa mensagem é também para nós, é para mim e para você, é no dia de hoje. Você precisa se lembrar de quem está no controle. Você precisa saber que você pode esperar tempos difíceis. Você precisa saber que essa mensagem é para hoje, é para os nossos dias. Sabe por que você precisa saber disso? A fim de que todos nós estejamos preparados, porque o grande juízo já se encontra às portas. O grande juízo, o grande dia do juízo de Deus já está às portas. Vamos orar. Senhor bendito, palavra poderosa das tuas mãos, da tua lavra, Senhor, por meio de Abacuque. Palavra que nos garante, ó Deus, que tu estás no controle. Palavra que garante que tempos difíceis virão. Palavra que nos lembra que os dias dessa mensagem são para hoje. Que nós não nos esqueçamos disso, Senhor. E estejamos preparados. Estejamos preparados para o que está por vir. Os tempos não serão melhores, ó Senhor. Nós rogamos a Ti, por nós que estamos aqui reunidos, por aqueles que nos ouvem e pela Tua igreja como um todo. Senhor, que nós permaneçamos. Muitos serão enganados, ó Senhor. Muitos serão ludibriados como já são. Muitos, ó Deus, abandonarão o caminho, muitos fraquejarão. Pai, que não sejamos nós. Fortalece-nos, ó Senhor, na certeza do Teu governo, de que nada é inesperado e de que nós somos chamados para esta obra, esta grande obra hoje. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé e cantemos a nossa certeza na vitória do Senhor Jesus.